A divulgação dos últimos resultados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, mostrou que o ensino médio continua sendo o maior problema de educação do país. A nota dos anos iniciais subiu muito mais rapidamente que a nota do ensino médio. Nós vamos conversar agora sobre esses resultados com a Adriana Bauer, que é pesquisadora lá da Fundação Carlos Chagas e trabalha com políticas de avaliação de ensino. Tudo bom, Adriana? Tudo bom. Você também é da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Também sou da Faculdade de Educação. Você dá aula lá? Dou aula lá. Então tá. Bom, você pesquisa essa coisa de avaliação externa de políticas educacionais. Exato. A gente tem essa questão dessa divulgação do ensino do IDEB agora, foi o IDEB de 2011 que foi divulgado agora, 2012. Tá? E ele mostra isso que eu falei, que os anos iniciais estão bem, não estão, óbvio, a gente ainda está com nota vermelha, mas ainda mas estamos subindo muito mais do que o ensino médio, ou seja, parece que o avanço não está chegando no ensino médio. Você acha que essa medida que o IDEB faz da educação está correta? Ela pode servir como base? Por exemplo, agora o ministro está propondo mudanças no ensino médio, mudanças de currículo, tem toda uma história em cima, tudo baseado em cima do IDEB. É preciso ter uma avaliação, mas o IDEB é a melhor avaliação que a gente podia ter? O IDEB ele é um índice composto a partir de uma avaliação, que é a Prova Brasil ou o SAEB, no caso do ensino médio. Eu acho que ele é um indicador, né? Então, eu gosto de ver o IDEB como um termômetro. Ele dá uma medida, mas ele não diz por que a febre está acontecendo. Ele não diz qual é a doença. Sozinha, a nota padronizada do IDEB, ela dá muito pouca informação para a gente entender e gerenciar as políticas educacionais em geral. Então, quando os jornais divulgam a nota padronizada do IDEB e se ela aumentou ou diminuiu, nem sempre essas informações que são mais impactantes estão associadas à proficiência do aluno em língua portuguesa, em matemática, como está acontecendo a evolução do fluxo, que também faz parte da composição do IDEB. O IDEB tem as notas das provas de língua portuguesa e matemática, mas o resultado, se aquela escola ou se o sistema de ensino reprovou ou aprovou mais alunos. Isso. Quando você olha essas informações separadas, ele vai trazer informações interessantes para o gerenciamento do sistema, mas sempre dentro de um limite de um indicador. Quando você tem um indicador, seja IDEB, seja IDH, seja outro, ele está fazendo um recorte, ele tem seus limites. Então, me preocupa um pouco quando a gente vê uma associação muito grande entre o IDEB e a qualidade de ensino, porque aí a gente está reduzindo a qualidade do ensino à língua portuguesa, matemática e ao fluxo, não considerando os outros componentes disciplinares, não considerando elementos de estrutura do sistema, gasto por aluno, formação de professores. Mas vamos pensar assim, outros países também têm suas políticas de avaliação e não são lá muito diferentes do IDEB. Como é que você vê? Eles também usam isso para ver como é que vai ficar a política educacional, como uma forma de tomar base para fazer política educacional. As políticas de avaliação de sistema, elas têm um papel importante em fornecer informações para o gerenciamento do sistema. Né? Então, mesmo nos outros países, os Estados Unidos têm o NAEP, o Chile tem seu sistema, eles fazem uma avaliação, veem como está o desempenho dos alunos e tomam providências a partir daí. Eu não tenho tanta restrição a esse tipo de lógica. O que me preocupa é quando você vê que é o número do IDEB, o número absoluto, que está direcionando políticas sem uma discussão mais analítica e aprofundada sobre o que esse número está querendo dizer. Então, por exemplo, você começou falando que o IDEB tem aumentado nos anos do ensino fundamental, parece que está estanque no ensino médio. Isso. Sim. A gente tem que entender isso dentro do contexto do que é esse ensino médio no Brasil na atualidade, que é um ensino médio que sempre, historicamente, poucos chegavam a esse ensino médio, tem recebido mais alunos agora, tem recebido o fundo do Fundeb. Né? O que isso está querendo dizer nesse contexto que a gente tem neste momento? Senão a gente fica numa nota, um padrão por um padrão.
padrão. E eu acho que o olhar a nota pela nota não nos ajuda a entender a complexidade do sistema que a gente tem. Então, como é que deve ser lida essa nota? Dentro dos seus limites de um indicador de língua portuguesa, matemática e fluxo, que não tem os outros componentes. Por exemplo, eu gosto de pensar educação para a cidadania. Tá. Isso é importante? Ao que se parece, sim, se discute educação em valores, outros aspectos que a educação escolar contribui para a formação do indivíduo e que não estão contemplados no IDEB, que só mede ensino de língua portuguesa, matemática e como que a gente está no fluxo. Se uma escola, por exemplo, numa determinada localidade, usa parte do seu tempo didático preocupada com a educação em valores, educação para a cidadania e não focada só em língua portuguesa e matemática, essa escola é uma escola de pouca qualidade porque ela atinge um índice baixo no IDEB? Ou ela é uma escola que está preocupada com outros valores que não só apenas o ensino de língua portuguesa e matemática? Porque o que se coloca assim, que essa preocupação com língua portuguesa e matemática, ela se expande para as outras disciplinas e vai determinar como é que o aluno chega ali nas portas do ensino superior, né? E que é uma reclamação. Quem é professor, você trabalha no ensino superior, você sabe como é que chega o aluno do ensino médio. Se bem que você está na USP, isso é uma outra realidade, né? Mas quem trabalha em faculdades que recebem alunos do ensino médio sabe como é difícil trabalhar com esse jovem. Eu não digo que não é importante a gente ter um sinalizador de como está o ensino de língua portuguesa e matemática, mas a gente tem que atentar para outros aspectos. Por exemplo, o professor Nigel Brook, da UFMG, ele fez o ano passado uma pesquisa e um dos achados dele foi, indo às escolas, foi a existência de uma pressão muito grande sobre os professores de língua portuguesa e matemática, porque são as disciplinas que vão compor o IDEB. E por mais que a gente diga, bem, todos os professores são responsáveis pelo ensino de língua e de matemática, uma das questões que ele percebeu é que o peso mesmo na escola, a responsabilização dentro da escola sobre o IDEB fica nos professores de língua portuguesa e matemática do 5º ano, do 9º ano, do 3º ano do ensino médio. Inclusive, já com uma certa dificuldade, alguns professores não querem pegar os anos finais, porque é ano que vai ter prova Brasil. Percebe? Isso não me parece desejável, esse quer dizer tipo que o IDEB, de efeito. Quer dizer, a escola está trabalhando para o IDEB, é isso? Exatamente. E escola trabalhando para o IDEB, temos relatos inúmeros, né, de escolas que têm trabalhado para aumentar o IDEB, escolas que estão usando materiais, apostando todas as suas forças educacionais no aumento do IDEB. Não por desconsiderar a amplitude da educação, mas porque a política está sendo feita em cima do IDEB, sem estar considerando os limites desse indicador. Então, acho muito mais interessante quando a gente pensa nele dentro dos seus limites e seria interessante a gente tentar avançar numa perspectiva em que o indicador incorporasse outras dimensões de qualidade de ensino, por exemplo, gasto por aluno, formação de professores, indicadores de gestão da direção e da coordenação. É possível colocar isso dentro de um índice? Dentro de um único indicador eu acho muito difícil, porque o indicador ele sempre vai... O que faz um indicador? Ele reduz uma informação. Sim. Então, você sempre vai ter um limite no indicador. O que a gente pode tentar avançar é pensar indicadores que incorporem outras dimensões de qualidade de ensino, outras dimensões desejáveis. Que não é só o resultado do aluno, é isso? Que não é só uma prova do aluno, que não é só o resultado do aluno, porque... Por exemplo, dá um exemplo para mim, você que Por trabalha exemplo, a gente poderia pensar no indicador que incorporasse questões de estrutura da escola, de condições de ensino, porque o que tem sido feito de uma forma linear? O aluno é produto de uma escola, sim, mas ele tem professores com formações diferentes, ele tem professores com condições de trabalho muito diferentes. Isso não está sendo contemplado quando os ranqueamentos são feitos. Como é que você cria um índice para determinar isso? Condições de trabalho do professor, condições da escola, seria um índice para
está ao lado do IDEB, é isso? Sim, seria um indicador de processo, né, da onde o ensino ocorre. E aí o que se pode pensar? Eu não tenho uma resposta pronta, Sim, né? eu Acho entendi, que não. seria Seria um ensaio, mas você colocaria indicadores que poderiam compor, junto com o IDEB, aí um outro índice, né? Então, estatisticamente, teríamos que pensar a possibilidade disso, mas incorpore outras dimensões que são importantes para a qualidade de ensino. Enquanto a gente não tem esse indicador, eu acho que o IDEB continua sendo um sinalizador importante, mas limitado. Então, a gente Quer não dizer, pode... você acha que o IDEB não é suficiente, vou perguntar assim, para você chegar e falar assim, temos que mudar o currículo do ensino médio, como o ministro está falando? O que os números mostram? Você tem uma queda em língua portuguesa e em matemática de décimos em alguns lugares, está quase uma estagnação, está no mesmo patamar o índice de rendimento. Bem, eu acho que o ensino médio, você já fazer uma mudança baseada numa outra avaliação, que tem uma outra base de descritores, que são base de competências, habilidades, sem entender melhor como que esses resultados do ensino médio estão sendo produzidos, me parece uma decisão tomada muito rapidamente. Eu gostaria de analisar seria uma resposta muito do rápida. Público, assim, vamos dizer assim, para sossegar ânimos e tal. Porque a gente já teve índices no ensino médio interessantes, mas a gente tem mostrado, ele não caiu, ele não despencou, percebe? Ele estagnou. Então, tem uma proposta também, uma outra proposta aí que está rolando, de trocar a Prova Brasil pelo Enem. Que aí o Enem, mas o Enem mede outra coisa. Você que estuda índices, o que você acha disso? Essa mudança é positiva? O Enem traz também disso que você está falando, traz avaliação de outras coisas, que não só português e matemática. Melhoraria o índice ou não? Então, o Enem, ele nasceu com uma natureza, agora o novo Enem tem uma outra natureza, inclusive de entrar para o vestibular, né? Vai ser usado como vestibular. Pode ser usado como vestibular. Você transformar isso num indicador, num componente do indicador, que vai ter um impacto tão grande para as escolas, me preocupa. Eu acho que o Enem, ele não nasceu para isso, ele não se presta a isso nesse momento. E os alunos que fazem o Enem, eles têm outros objetivos. Então, isso vai estar, de certa forma, enviesando o resultado que você vai ter, né? Porque uma coisa é você fazer uma amostra de escolas que vão fazer a prova, e dali você tira um resultado e compõe um índice. O Enem, a não ser que ele mude totalmente o desenho do Enem e torne o Enem obrigatório, por exemplo, o que ele é feito? Hoje em dia ele não é uma avaliação obrigatória, né? É uma avaliação, faz quem quer. É uma avaliação que a gente não pode nem dizer da qualidade daquela escola, porque se de uma escola com 100 alunos do ensino médio, 20 fizeram o Enem e foram muito bem, aquilo como é que você avalia a escola? Como que você avalia a escola? Não, tá correto, e você tirar do Enem uma informação para compor um indicador que é nacional e que está sendo visto como indicador de qualidade, me parece que a gente pode ter problemas na qualidade dessa informação que virá. E aí a gente perde a série histórica também, porque não dá mais para você comparar laranja com melancia, né? Também. Acho que você pode pensar em formas de melhorar o SAEB, aumentar talvez aí os níveis amostrais do SAEB, mas não mudar por outra prova. E o que ele está propondo de mudar totalmente o currículo, eu acho interessante, mas o currículo interdisciplinar não está sendo discutido desde 2 semanas atrás, né? Eu era estudante de pedagogia, já se falava da interdisciplinaridade. E os nossos professores nas licenciaturas, eles não são formados de forma interdisciplinar. Então, como que se arranja para um trabalho em 4 grandes áreas, professores que têm uma formação que é eminentemente disciplinar? Eu acho que é um desafio colocado
e que demora para operacionalizar, mesmo que se decida não é desejável, a operacionalização disso, a necessidade de mexer em carga de trabalho de professor, porque ele só vai trabalhar de forma interdisciplinar uma vez que ele esteja presente na escola e com horário remunerado de planejamento com a sua equipe. A não ser que a gente mexa em toda essa estrutura, eu acho muito difícil de operacionalizar essa ideia. As questões de educação sempre são lentas, né? Porque depende assim, você passa uma geração, né? Para poder testar uma hipótese, vamos dizer assim, não é isso? Faz parte do campo. E o que às vezes me preocupa é que com o IDEB se esperam respostas muito rápidas. Uma resposta de 2009 para 2011 que estagnou. Eu acho que a gente pode analisar mais, tentar entender o que está acontecendo no contexto dessas escolas. E, às vezes, a questão da estagnação é o limite de uma determinada política. Para avançar daqui, a gente tem que investir mais em educação. Na própria estrutura escolar, na própria estrutura escolar, nos materiais. Também provoquem resultados. Exatamente, não uma mudança totalmente diferente só na base do currículo, que ainda vai manter o IDEB, a composição do IDEB só sobre o resultado de desempenho do aluno em português e matemática. Tá certo, Adriana. Obrigado por suas informações. Obrigado por você ter vindo aqui na Univesp TV. Até a próxima vez. Obrigada a vocês pelo convite.